Olá, tudo bem? Vamos então aqui para a nossa revisão do TRT da primeira região do Rio de Janeiro. Eu, Ricardo Beck, trago para você aqui uma série de questões para que a gente possa aprofundar, revisar e tirar de letra as questões que vão aparecer na nossa prova. É importante que você saiba que fatalmente a prova vai estar bem difícil, então eu não vou me ater apenas à questão ou às questões. Eu também vou falar um pouco mais a respeito de cada tema. Então é legal que você entenda que eu não vou fazer uma revisão de uma aula só. Eu vou ter algumas aulas aí para compreender todos os temas. Então, bora trabalhar, começando com a parte de sistema operacional. E não tem como falar, já vou dizer assim, ó, não tem como falar de prova do Instituto da OCP sem falar em extensões. Sim, a gente tem que revisar, a chance é absurda de cair alguma coisa de extensão de arquivos para você. Aquele lance DocX, MP3, JPG, as extensões são conjuntos de letras que denotam o tipo do arquivo. Dá uma olhada numa questão difícil aqui, ó. Com relação à compactação de arquivos e compressão de dados, puxa, falou em compactação de arquivos, você já lembra da extensão zip, que não é a única, né? Assinale a alternativa ele que era incorreta. Os arquivos MP3, tipo de extensão também, né? São exemplos de utilização de compressão de dados que podem refletir na redução da qualidade do áudio. Sim, podem. E é uma compressão? É um formato compacto? Sim. MP3, ele veio com essa proposta. Nossa, você conseguiu colocar num CD não mais 18, 20 músicas, colocava 100 músicas. Diminuiu muito. Eu tinha outros formatos, como por exemplo, WAV, de Wave de onda sonora, que eram outros formatos. Aí, claro, tem da Microsoft, WMA, que é Windows Media Audio, mas MP3 também tem essa situação, então essa tá certa. B. Na compactação de arquivos, são utilizadas técnicas para conseguir a representação do arquivo original com redução de espaço. Sim, alguns arquivos, como você já viu comigo, eles não podem ser, eles até podem, todos podem ser compactados. Só que a eficácia na redução do tamanho, ela se dá em arquivos de texto. Lembra disso? Eu poderia compactar uma MP3? Um JPG? Que já são formatos compactos. Não ia reduzir muito o tamanho. Agora, se eu for compactar um arquivo de texto, a compactação é bem eficaz. Olha a letra C. Ela diz assim: no sistema operacional Microsoft Windows 7, é necessário um software de terceiro para descompactar um tipo zip? Errada. Ele que é incorreta. Por quê? Porque o próprio Windows 7 consegue compactar e expandir e descompactar arquivos com a extensão zip. Tanto que o Windows acaba chamando um arquivo zipado de pasta compactada. Dá uma olhada comigo. Eu vou pegar aqui o Windows Explorer, no caso do Windows 7. Vou aqui na minha pasta arquivos da aula, mudar o modo de exibição para detalhes, e aí eu tenho aqui aulas do Word. Esse arquivo editar, ele tem 26 KB. Botão direito, enviar para, pasta compactada. Compactei, tá lá, ó. Posso ordenar por nome aqui, ó, para ficar mais fácil. Ele tinha 26 KB e aí ficou com 4 KB. Não é que ele transforma esse, não, ele cria um novo compactado, que o próprio Windows chama de pasta compactada. Basta dar um duplo clique, ó, clique, clique, que eu vejo o arquivo lá. Eu poderia selecionar vários, apertar o botão direito, enviar para, pasta compactada. Ele ia criar um arquivo, eu abro, clique, clique, todos estão lá. Porque é zip. Se eu pensar no Windows 10 e abrir aqui o explorador de arquivos, se eu for, por exemplo, na guia compartilhar, deixa eu pegar aqui uma pasta qualquer para a gente poder trabalhar, vou pegar aqui na minha área de trabalho, arquivos aula, e aí você vê ali, ó, quando eu cliquei em um arquivo, ele traz a opção zip. Sim, ele também faz isso. Com o botão direito enviar para também funciona aqui no Windows 10, mas lá, no explorador de arquivos, você acaba encontrando ali no compartilhar zip. E se vamos supor, vou aqui, ó, compactar zip. Tá, então ele vai compactar o arquivo, ó. Compactou para pronto. Se você clicar aqui, pode dar duplo clique e vai abrir, ou pode observar aqui no Windows 10 as ferramentas da pasta compactada. Se eu vou no extrair, ele vai ter elementos para a minha pasta compactada. Legal, né? Então você tem aqui funcionalidades do Windows 7 e do Windows 10. Se a extensão fosse RAR ou fosse ARG, que são outras extensões, se fosse, vamos supor, RAR ou ARG, você ia precisar de software de terceiros
como o WinZip e o WinRAR, para trabalhar a descompactação, tá? Olha a próxima. Cada esquema de compactação exige uma tecnologia específica. Por isso, para a descompactação do documento compactado, é necessário um software compatível com as tecnologias para a operação de compactação e descompactação. Sim, se eu uso uma tecnologia RAR, eu vou ter que ter um software que trabalhe essa tecnologia. Ou o Windows não trabalha zip. E várias tecnologias de compactação podem ser utilizadas simultaneamente para gerar arquivos com menor utilização. Sim, isso é possível. São várias técnicas aí. Você acaba chegando na incorreta, na letra C, que trabalha extensões. A próxima diz: um usuário do Windows 10, na configuração padrão, selecionou uma pasta e pressionou o conjunto de teclas Shift Del do teclado do seu computador. Após confirmar a mensagem mostrada na tela, o efeito dessa ação foi... Ele diz aqui que o mais é apenas para deixar junto o Shift Del. Ele vai enviar para a lixeira? Não. Para enviar para a lixeira é Del ou a combinação de teclas Ctrl mais D, que ele chama de reciclar. Tanto faz no Windows 10 como no Windows 7. Se eu chegar aqui no Windows 10, pegar aqui o excluir, eu vou ver o reciclar, que é o Ctrl D ou Del, e o excluir permanentemente, que é o Shift mais Del. Copiar a pasta para o desktop. Não, para copiar eu uso Ctrl C, mas não copia direto para lá. Apagar permanentemente, letra C, perfeita. Mover para a área de transferência. Para mover é Ctrl mais X. Compactar num zip. Não, botão direito é enviar para pasta compactada. Então você vê aqui uma questão tradicional, cuidado. Não é Ctrl Del, é Shift Del que faz a exclusão permanente do teu arquivo e pasta. Lembrando que eu preciso que você saiba das teclas de atalho. Preciso que saiba de extensões, preciso que saiba das teclas de atalho também. Então essa questão, letra certa, a letra C. Agora, claro, a gente vai dar uma sequência aqui numa questão mais direta, que diz assim: no sistema operacional Windows, existe o conceito de um link, que pode ser criado para um item como um arquivo, uma pasta, um programa no computador. Esse link é comumente chamado de atalho. Puxa, essa você tinha que saber, né? Não é arquivo, desktop é o mesmo que área de trabalho, ou desktop. Lembrando, a tecla para mostrar a área de trabalho é tecla Windows mais D, não é pasta. Lembrando, a tecla para criar uma nova pasta, Ctrl mais Shift mais N. E é uma mídia, não é, é a letra A. Agora vamos lembrar do seguinte também, olha só. Peguei aqui o Windows Explorer, vou mudar o modo de exibição para ícones médios e faço assim, ó. Clico, seguro e arrasto. Se eu pressionar Ctrl e Shift, eu crio um atalho. Ou clico, seguro e arrasto e aperto Alt, eu crio um atalho. Portanto, se eu pressionar enquanto eu clico, seguro e arrasto, Ctrl mais Shift, ou eu pressionar Alt enquanto eu clico, seguro e arrasto, ele vai criar um atalho para a pasta, para o item que eu estou arrastando, que eu estou clicando, segurando, tá? Então você tem aí dessa questão a letra certa, a letra A. Agora a próxima. Considerando o Word. Veja, a gente está aqui trabalhando de Windows, tá? Mas eu trouxe essa questão para você ver como é igual, ó. Versão português, para agilizar o acesso às funcionalidades existentes, que existem, combinações de teclas definidas como Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Essa combinação de teclas é conhecida como... Aí você vê ali, ó, letra A, atalhos de teclado. Nossa, mas que ridículo, Ricardo. Pois é. Só que por que eu coloquei essa questão de Windows, de Word, dentro do assunto de Windows? Só por causa da tecla de aderência. Tecla aqui não me irrita. Tem a WinKey, que é aquela tecla da bandeirinha. Tecla direta nada a ver, atalho contínuo nada a ver. Tecla de aderência, eu queria... Só por isso que eu coloquei aqui. A resposta certa é a letra A. E eu queria mostrar para você assim, ó. Dentro do painel de controle, existe a facilidade de acesso, justamente para auxiliar aquelas pessoas que necessitam de recursos a mais.
Se eu clico em facilidade de acesso, eu vou chegar aqui, onde eu posso trabalhar o reconhecimento de fala, e aí na central de facilidade de acesso, esse reconhecimento de fala, que você dá comandos de voz para o próprio computador, e ali na parte de acesso rápido eu tenho a lupa, que aumenta temporariamente uma área da tela, eu tenho o narrador que narra para você algum elemento de texto, e eu tenho também o teclado virtual. Mas o que eu acho bacana é que aqui mais para baixo você tem uma série de configurações, inclusive uma configuração do teclado. Quando eu chego nessa configuração do teclado, eu tenho aqui, ó, teclas de aderência, teclas de alternância. Percebeu? Tecla de alternância. Por exemplo, Caps Lock, Num Lock, são teclas que você pressiona e ele acende tradicionalmente uma luz no teu teclado, dizendo que ela está ligada ou está desligada, não é assim? Pois é, imagina uma pessoa cega. Ela não consegue observar se o Caps Lock está ligado ou desligado. Quando você liga habilita a tecla de alternância, ele faz um som agudo para dizer que está ligado, pi, e um grave para dizer que está desligado. Pu, pi, pu, fica assim. Teclas de alternância. Agora, teclas de aderência é diferente. Imagine que você não consiga pressionar simultaneamente Ctrl Alt Del para ir para o gerenciador de tarefas ou Ctrl Shift ESC para abrir também o gerenciador de tarefas. As teclas de aderência permitem que você aperte e solte uma, aperte e solte a outra, aperte e solte a outra. Teclas de aderência. Olha ali, ó. Pressionar atalhos do teclado como Ctrl Alt Del, uma tecla por vez. Tudo isso para você ver, ó, teclas de aderência. Então, tecla de aderência existe de alternância também. Por este motivo que eu coloquei essa questão aqui, tá? A próxima questão do nosso conjunto, ele diz: no sistema operacional Windows 7, ao pressionar a tecla WinKey, muitas pessoas chamam essa tecla de logotipo do Windows. Aqui, no Instituto OCP, na OCP, eles chamam de WinKey, que é a tecla Windows. O sistema operacional será desligado? Não. O sistema operacional entrará em modo de economia? Não. Será acionado o Windows Explorer? Não. Nesse caso é a tecla Windows mais a letra E. Será acionado o gerenciador de tarefas? Não. Pode ser Ctrl mais Shift mais ESC ou Ctrl Alt Del. Será acionado o menu iniciar letra E. E o menu iniciar também pode ser acionado com o Ctrl mais ESC. Pelo amor do santo, lembra disso. É claro que existem várias outras combinações de teclas que eu gostaria que você soubesse, dentre as quais tecla Windows mais M, minimizar todo mundo. Eu quero que você lembre tecla Windows mais R, que é o executar, R de run, que é o executar. Essa aqui é uma das mais importantes, tecla Windows mais P, de projetor, para você ajustar a tela, estender, duplicar, projetor. Gostaria muito que você soubesse o tecla Windows mais a letra D, que é mostrar a área de trabalho, mostrar área de trabalho. Então são teclas de atalho aqui, trabalho, fundamentais que usam a bandeirinha. Tem várias outras, por exemplo, sabe aquele modo de acessibilidade que a gente estava trabalhando ali? Tecla Windows mais U, modo de acessibilidade. Claro, essa aqui é uma das mais difíceis que tem, mas sem dúvidas, se eu estiver no meu Windows assim, fizer tecla Windows mais U, ele vai abrir a central de facilidade de acesso, tá? Tecla Windows mais U. Então eu coloquei aqui algumas teclas, tecla Windows E ali, para você abrir o Windows Explorer já no modo computador. Computador, tá? Tudo bem? Bora lá. Então essa questão com teclas de atalho, letra certa, letra E. Agora veja, as extensões de arquivo 7Z e tar representam arquivos de áudio? Não. Áudio pode ser MP3, pode ser WMA, pode ser CDA, pode ser WAV, pode ser MIDI, entre outros. Compactados na mosca. Além desses, pode ser ARG, pode ser RAR, pode ser ZIP. De imagem tipo vetorial, CorelDRAW, CDR. De vídeo, pode ser MP4, pode ser AVI, pode ser MOV, pode ser Windows Media Video, percebeu? Pode ser MPEG. De texto, texto pode ser TXT, RTF,
pode ser docx, ODT, de Open Document Text, vou colocar o doc sozinho aqui também. Então, dá para observar que tecla de atalho e extensão você precisa dominar. Então, você tem dessa questão a letra certa na letra B de bola. Tá aqui, ó, B de bola. Próxima. Acerca da identificação de arquivos, considerando um arquivo armazenado no computador com o nome concurso.rtf. Através da extensão, é correto afirmar que A. Trata-se de um arquivo no formato de planilha eletrônica? Não. Pode ser daí XLS, XLSX, pode ser ODS. Tudo bem? No caso do Calc. Trata-se de um formato de documento de texto. Opa! De texto rola. Certa letra B, de texto, RTF. Só para você ter uma ideia, se eu pegar, deixa eu pegar minha barra de tarefas aqui, ó. Iniciar todos os programas. Vou lá onde diz acessórios e aí tem o WordPad. O WordPad é o editor de textos que vem junto com o próprio Windows. E quando você for salvar alguma coisa, ele vai dizer para você assim, olha, a minha extensão padrão é RTF. Mas se você quiser, eu posso salvar com a extensão do Word, que é DocX, que aqui ele denomina Office Open XML. Eu posso salvar como ODT, que é a extensão do Writer, Open Document Text, e também TXT, que é o documento de texto, que tradicionalmente é trabalhado com o acessório bloco de notas. Então assim você consegue, deixa eu não salvar aqui, consegue observar que o documento de texto aqui, com RTF, pode ser inclusive do WordPad. Trata-se de um arquivo no formato de vídeo. Não, você sabe que não tem nada a ver com vídeo. Vídeo já coloquei para você lá. Trata-se de um arquivo no formato de áudio? Não. Trata-se de um arquivo no formato que surgiu em substituição ao PDF? Não. Ninguém substituiu o PDF. Tem aqui um similar, que é o XPS, que é da Microsoft. O XPS, ele não vem para substituir. O XPS, ele é um similar da Microsoft para PDFs. Então, dessa questão, letra certa, letra B. Agora a próxima. Considerando aqui, ó, é importante que você veja nessa questão o quê? Que eles estão trazendo novamente extensões. Agora veja, considerando o sistema operacional Windows, o gerenciador de tarefas. Ele permite que o quê? Que o usuário agende suas tarefas em forma de lembrete. É para isso? Não, não tem nada a ver com isso. Se eu pegar aqui a minha barra de tarefas e eu fizer o iniciar todos os programas, uma subpasta de acessórios é ferramentas do sistema. Nessa aí você tem um agendador de tarefas, que permite então que você agende tarefas. Depois, o usuário, ou aqui se você quiser também, se você quiser colocar lembretes, pode ser todos os programas, acessórios, notas autoadesivas, que ele vai colocar uma espécie de post-it para você. Pode ser assim, você pode até excluir ou não esses post-its, tá? Legal. O usuário agende suas tarefas para serem executadas de forma automática em uma data e hora, agendador de tarefas. O computador gerencia a energia do monitor nas formas econômica, normal e otimizada. Você vê isso no gerenciamento de energia de dentro do painel de controle. O usuário visualiza os processos em execução. Certa letra D. Lembrando, tecla de atalho Ctrl mais Shift mais ESC ou Ctrl mais Alt mais Del e escolher daí a opção gerenciador de tarefas. Lembrando que se eu pressionar botão direito na minha barra de tarefas, também há a opção de iniciar o gerenciador de tarefas. A letra E diz: o usuário possa gerenciar as tarefas de impressão e de armazenamento de dados com agendamentos diários, semanais ou mensais. Não. E aí eu chamo a tua atenção. Essa questão eu coloquei propositalmente por um detalhe. Eles arrancaram do nosso edital a parte de hardware. Mas eles dizem lá, ó, tá aqui, eu estou com o edital na mão. Mas eles dizem lá, ainda continua, né? Blá, 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 blá. Periféricos de computadores. Eles não tiraram a parte de periféricos, mas tiraram toda a parte de hardware. Então ele pode cobrar a parte de hardware no software. Veja comigo, se eu vou lá, por exemplo, no painel de controle, vou até hardware e sons. Chegando em hardware e sons, eu vou em dispositivos e impressoras. Sim, é um elemento que eu também encontro por meio do menu iniciar. Aqui eu vou encontrar o quê? O meu dispositivo de rede sem fio, a minha câmera,
meu mouse, que é minha mesa digitalizadora, vou encontrar meu teclado, monitores e as impressoras. O que eu quero que você saiba? Que eu posso compartilhar impressoras, posso definir a impressora que será padrão, mas o mais legal, se eu quiser, eu posso dar, posso até fazer assim, ó, aqui eu dei duplo clique e o driver já abre aqui, ó, ver o que está sendo impresso. O que eu quero que você saiba é que se eu apertar o botão direito em cima da impressora, eu tenho ali, ó, ver o que está sendo impresso. E ele mostra a fila de impressão. Eu posso parar, pausar, cancelar, posso fazer miséria com a impressão. Impressora a impressora. Se eu apertar o botão direito, posso fazer ela virar impressora padrão, por exemplo. Né? Posso também ver o que está sendo impresso, que é o mais importante, que é a pista dessa questão. Gerenciar tarefas de impressão, cancelar, pausar, tudo mais, e ver o que está sendo impresso. Só para você entender de que forma que a OCP pode cobrar agora no TRT da primeira esse lance de periféricos. Sim, por meio do painel de controle, você consegue configurar tudo isso, inclusive impressoras. Dá para instalar uma impressora, o seu driver de impressão, sem a utilização sem ter a impressora instalada no seu computador? Tem problema nenhum. Você pode instalar uma impressora sem que ela esteja conectada necessariamente no teu computador. A sequência nos mostra, no sistema operacional Windows XP, não interessa aqui a versão para nós, em sua instalação padrão, quando o usuário executa a tecla Alt F4, o que acontece? Abre o bloco de notas? Não. Abre o utilitário para manutenção de disco, ScanDisk? Não. É permitido que o usuário encerre o programa em execução. Opa, é permitido. Sabia que se eu quiser fechar uma janela como essa aqui, ó, eu posso clicar no X, apertar Alt F4 ou, se eu preferir, Ctrl W? Sério? Dependendo das janelas. Por exemplo, uma janela do Windows Explorer. Se você quiser usar o Alt F4, pode, e pode também Ctrl mais W. É permitido que o usuário abra o painel de controle e é acessado do gerenciador de tarefas. Meu santo, como ele fala do gerenciador de tarefas. Vou aqui, ó, incansavelmente repetir. Ctrl mais Shift mais ESC para abrir diretamente, ou Ctrl mais Alt mais Del e escolher a opção gerenciador de tarefas. Tá? Então essa questão, letra certa, letra C, eu risquei aqui a versão XP, que pode ser 7, pode ser 10, que vai funcionar também, tá? A próxima situação diz, considerando a área de trabalho, que é a mesma coisa que desktop, do sistema operacional Windows blá blá blá, em sua instalação padrão, assinale a alternativa correta. A hora atual do sistema é exibida na barra de tarefas. Me diga, a hora do sistema, ela é exibida na barra de tarefas? Por padrão, ela é. A minha aqui eu tiro, ó. A minha você não vê a hora, mas por padrão é. Então a primeira já está certíssima. Letra A. Vamos continuar. O menu iniciar fica localizado no topo do desktop. Veja, por padrão, o menu iniciar fica aqui, ó, na base. Mas se eu arrastar minha barra de tarefas para lá, ficou no topo. Mas é por padrão. O ícone da lixeira não pode ser visualizado. Pode sim. O papel de parede, que é plano de fundo agora o nome, não pode ser alterado. O canto superior direito exibe o fuso horário mundial. Não. Você tem dessa questão a letra certa, a letra A, sem muito desespero aqui sobre a nossa barra de tarefas. Agora a sequência acaba mostrando... Olha, essa é a mesma questão, mas só um animal mesmo. Aí a questão diz assim, assinale a alternativa que apresenta o cliente de e-mail padrão do Windows, aqui ele traz do Windows XP, tá? Mas é para você entender que existem clientes de e-mail, elementos de e-mail dentro deles. IncredMail não, BROffice nada a ver, OpenOffice nada a ver, Writer tudo errado, escrito nada a ver. É o Outlook Express. Nas versões mais atuais, tem lá o Mail, que nem o caso do próprio Windows 10, que vem com gerenciador de e-mails também. Então, se o cara te perguntar, existe um gerenciador de e-mails dentro do Windows 10? Existe. Vamos dar uma olhada nisso? Olha aqui, ó, pegando o Windows 10, deixa eu trazer aqui para baixo, e você vê, ó, se eu fizer o iniciar, aqui, ó, que é Ctrl ESC ou tecla Windows, ele vai me levar uma série de elementos. A câmera vai me levar, certeza, ao e-mail, vai me levar ao Fotos,
Percebeu como ele já vem com esses caras? Com mapas, ele já tem isso para mim. Posso ver filmes e TV, tem o Groove para ouvir música. São elementos que você tem dentro do próprio Windows 10. E esses elementos eles podem ser cobrados como novos. Então o que você deveria saber? Que ele tem calculadora, calendário, sim, tem tudo que você possa imaginar. Inclusive esse cara que é o Task View ou visão de tarefas. Dentro do próprio Windows 10, a tecla de atalho para o Task View, por visão de tarefas, é a tecla Windows mais Tab. E ele permite, então, que você possa criar mais de uma área de trabalho com os seus respectivos programas lá dentro. O Microsoft Edge, que é o novo navegador da internet, ele também está aqui presente dentro do Windows 10. Mas não pense que eles tiraram o Internet Explorer, não. O Internet Explorer continua existindo aqui. E essa bolota aqui, Ricardo? Essa bolota é a Cortana. A Cortana é um elemento de assistente de voz que vem junto aí, claro, com o nosso Windows 10, tá? Aí a próxima diz assim, utilizando o Microsoft Windows 7, para que fazer isso, né? 7, instalação padrão, português Brasil. Ao pressionar Ctrl Shift ESC, qual janela será aberta? Aí é para irritar, né? Gerenciador de tarefas, letra A. Propriedades do computador. Qualquer propriedade de arquivo, pasta, lixeira, é Alt mais Enter. Windows Explorer no modo computador, tecla Windows mais E. Navegador da internet não, gerenciador de impressoras não. E aí eu volto a falar da parte do gerenciador de impressoras, que você consegue ver o que está sendo impresso, pausar a fila, cancelar um trabalho de impressão, tudo você consegue fazer, principalmente dentro do nosso querido, maravilhoso painel de controle, tá? Então olha como cai teclas de atalho. Olha a próxima. Considerando o sistema operacional Windows XP, blá 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 para nós, assinale a alternativa que não pode ser utilizada para salvar um documento. Então, quer dizer, é o tipo de nome de arquivo que você não pode usar. Puxa, mas aí mais ou menos, né, Ricardo? Porque, veja, é prova.doc, prova.doc dá. Mas cuidado, olha a pergunta, que não pode ser utilizada. É claro que prova.doc dá, tanto que essa questão está correta, beleza? Teste hífen prova, beleza? Dá. Treinamento, dá. Avaliação, barra, não dá. Treinamento aqui, dá. Esse tipo de arquivo, esse nome de arquivo não pode. Você lembra os símbolos que eu não posso utilizar para dar nomes de arquivos e pastas? Vamos lá. Cabelo do Cebolinha, todas as barras. Olha o beijo. Que beijo? Pergunta, asterisco, interrogação, 2 pontos e aspas, cara de pânico, e menor e maior. São os 9 símbolos que eu não posso usar. Vamos lembrar qual que é a tecla para renomear? A tecla para renomear é F2. Lembre-se dela. Então, dessa questão, letra certa, letra D de dado. Depois eu tenho, sobre a lixeira do sistema operacional Windows blá blá blá. Vamos lá. Diz o quê? Assinale a alternativa que é incorreta. Cuidado, ele quer a incorreta. Acessada a partir de um ícone na área de trabalho ou através do Windows Explorer, a lixeira é o local para onde os arquivos deletados são transferidos. Perfeito. Pode ser Ctrl D ou pode ser Del. Ricardo, certeza? Ué, não tá certo? Não tá bonita essa? Ele quer incorreta. Vamos continuar. Para remover, vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta. Para remover definitivamente seu conteúdo, acessar o menu Arquivo através de Alt-A e depois esvaziar a lixeira. Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu estou aqui, se eu fizer Alt-A eu venho para cá, não achei nada. Ah tá, vamos abrir a lixeira então. Tá bom, vamos abrir a lixeira. Aí eu vou no menu Arquivo da lixeira. Ricardo, você estou dentro da lixeira. Alt-A, esvaziar a lixeira. Então, peraí, a própria lixeira tem um menu? Ó, assim o menu arquivo da lixeira e depois esvaziar. Tá certa essa. A fim de não precisar confirmar a remoção de um arquivo, basta pressionar e manter Shift durante a remoção e eles serão removidos diretamente, certo? No menu Editar, é possível organizar os arquivos na lixeira por tamanho e tipo. Ei, vamos abrir então a lixeira para ver? Então vamos de novo lá, ó. Vamos abrir a lixeira.
Então, a lixeira, você está vendo a barra de menus. Só que o padrão é que essa barra não apareça. No editar, você vai ver desfazer, refazer, copiar. Você está achando alguma coisa para organizar aqui? Dentro da lixeira? Vamos lá na questão de novo. Vamos lá na questão. No menu editar é possível organizar os arquivos da lixeira por tamanho e tipo? No editar da lixeira? Não. Não. Para que os arquivos excluídos não sejam movidos para a lixeira e sim excluídos automaticamente, basta ativar na propriedade de lixeira a opção não mover, certo? Certo, essa é incorreta na letra D de dado. Se eu pegar aqui, ó, a minha lixeira e fizer Alt Enter ou botão direito propriedades, de fato, há a opção aqui, ó, onde você vê não mover arquivos para lixeira, remover os arquivos imediatamente quando excluídos. Viu ali? Eu tenho essa opção. Ou definir o tamanho da lixeira em megabytes. Tá ali, ok? Essa é a janela de propriedades da lixeira. É legal que você compreenda o seguinte. Quando você excluir alguma coisa do disco removível, ou seja, do pendrive, ou acabar excluindo alguma coisa de um local de rede, ele não vai mandar para a lixeira. Uma outra situação que ele não manda para a lixeira é quando você tenta excluir alguma coisa que seja maior do que a capacidade da lixeira. Ele não vai excluir para você. Então você acaba observando aqui que a resposta certa é a letra D, e a lixeira é um elemento que é muito cobrado, sem dúvida alguma, né? Aí, olha essa. Atalhos são opções que facilitam a vida do usuário com o uso do computador. Considerando o sistema operacional Windows 7 Professional, instalação padrão português Brasil, assinale, olha só como ele gosta, incorreta de novo. E ele traz Alt Tab, troca a janela sendo visualizada. Que beleza, né? Mas sim, o Alt Tab alterna entre aplicativos abertos. Windows R, executar, perfeito. Alt ESC, também que nem Alt Tab, faz a alternância. Aí aqui, ó, tecla Windows U, ele abre o gerenciador de utilitários. Eu não gostei. Ele mostra o modo de acessibilidade. É isso que ele mostra. E o Windows P, ele faz o quê? Projetor. Ih, Ricardo, pois é. Para pesquisa, a tecla é F3. Para pesquisar é F3. E o tecla Windows P é de projetor. A incorreta pela banca, ele diz que é a letra E, e realmente ela é. Agora a tecla Windows U, veja comigo. Eu vou na ajuda do software e vou colocar assim, ó, teclas de atalho. Ó, teclas de atalho. Beleza. Atalhos de teclado. Se eu continuar aqui, eu vou ver teclado do logotipo do Windows. Olha lá. A última opção, a penúltima opção é... Nossa, decorou até a opção, né? Ó, abrir a central de facilidade de acesso. Tecla Windows mais U. Ah, é um grupo de utilitários. Mais ou menos, né? Então aqui valeria um recurso, graças a essa letra D. Acabei de mostrar para você isso, inclusive, tá? Então, olha comigo. Só para você ter uma ideia. Dessa primeira parte que eu separei, eu estou falando de, nesse caso, estou falando de Windows 7 e Windows 10. O que é importante saber assim de bate-pronto? Se fosse fazer uma revisão de véspera, o que é importante? Periféricos. Lá dentro do painel de controle, na parte de hardware e sons, eu configuro os periféricos, os dispositivos como impressoras. Posso compartilhar, definir como padrão, ver a fila de impressão e tudo mais. Eu tenho uma cola aqui. O outro item importante, teclas de atalho. Saiba, conheça as teclas de atalho como ninguém. Vai cair. Outra situação, ferramentas do sistema, agendador de tarefas, desfragmentador de disco. Não libere espaço, ele aumenta a velocidade. O limpeza de disco acaba liberando espaço. Eu tenho o monitor de recursos, que monitora meu hardware em tempo real. Então, legal saber disso. Legal saber também das extensões. Fizemos algumas questões, colacionei algumas extensões para você que são muito importantes. Claro, saber as novidades do Windows 10, até porque ele deixou evidente no edital que ele vai cobrar alguma coisa do Windows 10. Saber do Microsoft Edge, saber do Visão de Tarefas, que é o Task View, de múltiplas áreas de trabalho. Saber que quando eu dou o iniciar, ele mostra aqueles blocos, que são os blocos dinâmicos, ou Live Tiles, que tem ali as informações, que quando eu coloco o modo tablet, aqueles blocos dinâmicos tomam a tela inteira.
Importante saber. Então, legal saber essas diferenças e, claro, saber aquela parte de operações com arquivos e pastas, tá? Assim eu acabo essa primeira etapa. Agora a próxima etapa, é claro, é a parte de editores de texto, onde ele fez o favor de trazer pra gente no edital, que tá aqui na minha mão, ó, a parte de Word e de Writer. Trouxe os dois, tanto da linha Microsoft como do LibreOffice também. Mas isso a gente vê na próxima aula, combinado? Então, um grande abraço para você, bons estudos e até mais.